Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, como eu gravei um vídeo falando de três argumentos, né, defendendo o texto receptus erroneamente, eu dei três argumentos. Só que na hora de defender erradamente, eu dei três argumentos apenas. E na hora de falar, olha, você vai defender para você defender corretamente o texto receptus, você tem que fazer esses 4 passos. Eu dei um argumento a mais, né? Então, para desempatar, eu decidi gravar esse vídeo aqui. Qual que é para desempatar na questão dos vídeos, né, do primeiro vídeo que eu postei? Então, esse é o argumento que tem um argumento mentiroso, que o texto receptus defende a maioria dos manuscritos, está na maioria dos manuscritos. Isso dentro de algumas variantes, né, de boa parte das variantes do texto receptus, não se encontram na maioria dos manuscritos. A segunda é um argumento verdadeiro, não é um argumento mentiroso, mas é um argumento descontextualizado da história, que é os reformadores utilizaram o texto receptus, então eu tenho que utilizá-lo. Então você está utilizando a tradição, você está fazendo disso uma tradição e aí você incorre descontextualizando. E o terceiro argumento é, eu odeio a Igreja Católica, então os textos modernos eles foram influenciados pela Igreja Católica e aí você... aí eu defendo o texto excesso porque ele não tem influência católica, mal sabe. Mal sabe de onde que surgiu o texto receptus, mas tudo bem. E agora eu vou apresentar para vocês um quarto argumento, que ele está relacionado com o terceiro argumento. Ele tipo é uma extensão do terceiro argumento, né? Na verdade é o terceiro argumento trabalhado de maneira mais concreta. Qual que é o argumento? O argumento ad hominem. É o argumento ad hominem. Olha, porque o texto crítico fala isso, né? Porque o texto é eclético, né? O texto crítico, né? Até o texto receptus é um texto crítico. Isso eu expliquei no vídeo como defender corretamente o texto receptus. Não, porque o texto eclético veio do Egito e você tem heresias vindo do Egito, porque não sei o que, e aí não sei o que, porque o texto crítico é isso, porque o texto crítico é aquilo. Tá, antes de eu falar mal do texto eclético, antes de eu falar mal do Nestlé, porque o Westcott e Hort era isso, porque o Westcott e Hort era aquilo, o Westcott e Hort era isso, porque o Sinaíticos foi achado na lata de lixo, que eu acho que não é uma informação verdadeira, tá? Analisando pelo que eu tenho estudado, não é uma informação. Dizer que era lata de lixo é um erro tremendo, mas já tem vídeo meu que eu respondo isso aí, tá? E porque não sei o quê, porque foi achado uma lata de lixo no mosteiro, porque sofreu influência católica, porque você tem não sei quem, porque os liberais, tipo, esse é o argumento ad hominem. Você não está defendendo o seu texto, você está atacando o oponente para não mostrar a falha do seu texto. Então eu ataco o meu oponente antes que ele me ataque. E isso, cara, é uma coisa muito negativa. Ao meu ver, é uma coisa muito negativa no tocante, olha, no tocante à defesa do texto receptus. Porque você faz com que o cara que defende o texto eclético olhe para o defensor do texto receptus e fale assim, o cara está atacando a minha forma de ver, o cara está destruindo a maneira como que eu vejo o texto, então eu nem vou dar atenção para esse cara, porque ele não tem defesa nenhuma. Para ele se defender, ele precisa me atacar. Para ele se defender, ele precisa me atacar. Para ele dizer que ele gosta desse texto, ele precisa atacar o meu texto. Precisa atacar o texto eclético, precisa atacar a teoria de construção, precisa atacar os caras que estudaram o assunto. Só que esse cara nem lê grego. Nem lê grego e quer vir falar do texto eclético. Quer vir falar do texto que tem atestação por tais pessoas. O texto que tem leituras antigas. Então ele precisa vir atacar. Então, e isso fez com que os defensores, essa abordagem do texto receptus, daqueles que defendem o texto receptus, fez com que essa observação fosse rejeitada no meio acadêmico. Hoje você vai conversar com boa parte dos críticos textuais, se você se referir ao texto receptus, eles vão ser bem negativos ao texto receptus,
pela maneira como os defensores do texto receptus defendem o texto, que é na base do ad hominem. Tá sacando? Você não precisa atacar o texto receptus para dizer que ele tem infundações documentais. Eu não estou atacando o texto, eu estou falando uma verdade. Só que o texto receptus, para esconder isso, ele precisa atacar o outro e não dar uma solução para a reconstrução textual dele. Ah, mas é a maioria dos manuscritos. Esquece. A maioria dos manuscritos vai discordar do texto receptus em 2.000 pontos. E um texto que eles não negam, que eles não dão braço a torcer, é a Comajonina. E a Comajonina não está na maioria dos manuscritos. Entendeu? Então eu não preciso atacar o texto receptus aqui para falar, olha, o texto receptus não tem uma base de defesa. Isso eu falei no segundo vídeo que eu trato do assunto, que é como defender o texto receptus corretamente. Então, esse argumento de você atacar primeiro o texto eclético antes que ele te ataque, não cola, porque se você ficar só na base do ad hominem, você não consegue. Nenhum estudioso sério vai dar atenção para você, entendeu? Então, você tem que usar um pouco a cabeça. Você que é defensor do texto receptus, aprenda a usar a cabeça e não se preocupe em atacar o texto oponente. Não se preocupe em atacar o texto oponente. Você tem que se preocupar em defender o seu texto. Porque como eu sigo a linha majoritária, eu não estou preocupado em atacar o sinaítico, não estou preocupado em atacar o Vaticano, não estou preocupado em atacar os defensores do texto eclético, também não estou preocupado em atacar os defensores do texto recebido. Só estou aqui mostrando para vocês, só estou aqui falando para vocês a maneira mais lógica e mais fácil de você fazer uma defesa do seu texto, que é na base do diálogo. E se você souber dialogar, beleza. Se você não sabe dialogar, então fica quieto. Tá entendendo? É uma dica minha. Porque, por exemplo, eu como majoritário, cara, eu dialogo com muitas pessoas que são ecléticas. A catalogação de manuscritos gregos é devida, boa parte, aos ecléticos. A catalogação dos manuscritos hoje está na mão dos ecléticos, não está na mão dos defensores do texto recebido. Então, muitas obras que é utilizada para a reconstrução textual do Novo Testamento, seja eclético, seja majoritário, advém de pessoas que não defendiam, mas eles são estudiosos do texto grego. Tá entendendo? São defensores do texto grego. Tá? Então não se preocupe em atacar, ficar falando mal do Escort and Hort, ficar falando mal do Kurt Aland, ficar falando mal do Bruce Metzger, ficar falando mal de todos. Não falar mal deles não vai adiantar. Criticar o texto ali, sem entender o que é o texto eclético, porque você não entende nem qual que é o seu texto. Quanto mais falar do texto eclético, você vai falar. Você mal fala, nem mal sabe falar do seu texto, você vai falar mal do texto do outro. Entendeu? Então, basicamente é isso que eu tenho a dizer para vocês. Né? E interessantemente, e aí que vem eu como majoritário falando, a linha de defesa eclética se baseia em poucos manuscritos, evidência interna, evidência externa e por aí vai, para determinar leituras. Tipo, se um defensor do texto receptus for desenvolver uma teoria de reconstrução textual da base do receptus, ele vai ter que se utilizar exatamente dos mesmos argumentos. Então, o defensor do texto recebido não vai estar tão longe do defensor do texto eclético. Porque se ele for pela linha da maioria dos manuscritos, ele vai ter que abandonar o texto receptus e ficar com o texto majoritário. Que a maioria dos manuscritos trazem essa leitura. Se a maioria dos manuscritos trazem essa leitura, então você tem que ser majoritário, não tem que ser defensor do texto recebido. De onde que um texto sofreu influência da versão latina, da Vulgata Latina, e influência, tecnicamente, católica, apostólica, romana. Coisa que os defensores do texto receptus, em sua grande maioria, odeiam. Então é isso. E não fique de ad hominem. Cara, eu tô nem aí para o Escort and Hort. Sabe? Eu estudo o Escort and Hort, eu tenho que estudar, porque ele foi um cara que fez história. Foram dois caras que fizeram história. Assim como Nestlé, Kurt Aland, Bruce Metzger, eles fizeram história. Então eles fizeram história, eu tenho que estudá-los. Né? Agora eu ficar preocupado em atacar eles, em denegrir a imagem deles, pô, eu vou denegrir a imagem do Daniel B. Wallace aqui, porque ele é cletão?
Sendo que ele é o cara que vem catalogando manuscritos aí, fazendo um trabalho excelente, que é útil até para mim, que sou majoritário, que discordo teoricamente dele. Não tem que atacar ele, tem que deixar ele trabalhar e atacar a teoria dele. Agora eu falo, porque o Scott and Hort eram espíritas, tinham fundamentos espíritas, tinham fundamentos católicos. Puta merda. Porque o texto, o sinaítico, foi achado numa lata de lixo. Tanto que essa história não é tão verdadeira assim, não, tá? Não foi o sinaítico que foi achado numa lata de lixo. O sinaítico estava bem guardadinho na estante do líder do monastério, tá? O que ele achou, que o Tischendorf achou, foram alguns manuscritos que iam ser folhas de manuscritos que iam ser queimadas. E aí ele guarda para ele, e depois ele acha o sinaítico completo da mão do líder do monastério, lá de Santa Catarina. Não é um manuscrito inteiro achado no lixo. Entendeu? Então quem fala isso nem sabe de história, nem sabe da história do texto sinaítico, mas ataca ele, simplesmente. Porque o Codex Vaticano foi achado, é do Vaticano. Não, cara, ele foi escrito no Egito, no século IV. Mas ele foi levado para o Vaticano e guardado lá e achado e reencontrado em 1450. Tá entendendo? Então, não ataque, não esteja preocupado em atacar os outros. Esteja primeiro preocupado em se defender. Antes de você aprender a dar murro, você tem que aprender a levar murro. Eu acho que todo lutador de boxe aprende isso. Antes de você não tem que chegar batendo, você tem que aprender a apanhar primeiro para depois aprender a bater. Você tem que apanhar primeiro para depois aprender a bater. Então, quando você for falar da vida dos outros, do texto dos outros, aprenda a falar do seu texto primeiro. Defenda o seu texto. Mas não defenda ele com a parte majoritária, não, porque senão você pode incorrer em ser quebrado pelas pernas em alguns textos, pela maioria dos manuscritos. Tá? Você pode ser quebrado pelas pernas. Entendeu? Simples assim. É o que eu tenho a dizer para você. Entendeu? E se você for usar de evidência interna e evidência externa, da evidência interna para defender o texto recebido, aí você vai estar fazendo exatamente aquilo a quem você odeia tanto. Então fica aí. Fica a minha dica, fica meu presente para você, tá? Quer aprender mais de crítica textual? Cara, fala comigo, eu tenho um curso de crítica textual, 4 meses. Eu preciso aprender grego, Adolfo. Tenho um curso de grego, 4 meses. Beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto, tá? Como é que eu acho seu telefone, Adolfo? No blog, na descrição, Adolfo Clery Blogspot. Ou digita no Google, Adolfo Clery Blogspot, tem lá meu telefone. Se achar, facinho. Beleza? Deus abençoe seus estudos e tamo junto.